Allan Kardec vai dizer na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de julho de 1866, que 100 mil espíritas disseminados num país fazem mais pela propagação da ideia do que se estivessem amontoados numa cidade. Embora hajam muitos espíritas que, sentindo-se acima de Kardec, afirmam o contrário. Mas isso é apenas uma questão de orgulho destes últimos, né? Por isso encontraremos na Revista Espírita de outubro de 1862 uma fala muito oportuna do espírito Hippolyte Fortuol. Nunca seria demais repetir nem se cansar de dizer: o orgulho é o mais encarniçado inimigo do gênero humano. Tivesseis 1000 bocas e todas deveriam repeti-lo incessantemente. Sábio Hippolyte Fortuol. Num amontoado de gente, há pouquíssima percepção das coisas. Muitas pessoas batem no peito, afirmam que são espíritas, mas estudar o espiritismo que é bom, na dica de nada. Há também quem estuda e não percebe certas nuances, certos detalhes, certas afirmações de Allan Kardec. Espírita, preste atenção. O verdadeiro espiritismo tem por divisa benevolência e caridade. Não admite qualquer rivalidade, a não ser a do bem, que todos podem fazer. Fenelon, O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Bem, se há o verdadeiro espiritismo, há também algum falso. O espiritismo sério não pode responder por aqueles que o compreendem mal ou que o praticam de modo contrário aos seus preceitos, assim como não faz a poesia por aqueles que produzem maus versos. Allan Kardec, o que é o espiritismo? Logo, se Kardec destaca o espiritismo sério, é que há algum outro, e que não é sério. E destaca que pessoas praticam o espiritismo sério de forma contrária aos seus preceitos. Mas quem é que quer observar isto mesmo, hein? Passam o pano, como se diz vulgarmente hoje em dia, não é isso? O objetivo que todo espírita deve ter em mira, se quiser merecer esse título, é seu próprio melhoramento moral. Eu sou melhor do que o era? Corrigi-me de algum defeito? Fiz o bem ou o mal ao próximo? Eis o que todo espírita sincero e convicto deve perguntar. Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, setembro de 1867. Há, portanto, espíritas que não são sinceros, nem convictos. Não basta dizer-se espírita. Aquele que o é de coração prova-o por seus atos, não pregando senão o bem, o respeito às leis, a caridade, a tolerância e a benevolência para todos. Allan Kardec, Revista Espírita de janeiro de 1867. Logo, há quem apenas se diga espírita.
Há uma coisa ainda mais prejudicial ao espiritismo do que os ataques apaixonados de seus inimigos. É o que publicam em seu nome seus pretensos adeptos. Certas publicações são realmente lamentáveis, porque não podem dar do espiritismo senão uma ideia falsa e expô-lo ao ridículo. Allan Kardec, Viagem Espírita em 1862. Pretensos adeptos, fingidos, enganosos, aparentes. Preciso dizer mais alguma coisa? O campo da caridade é muito vasto. Ele compreende duas grandes divisões que, na falta de termos especiais, podemos designar pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe, mas a segunda está ao alcance de todos, tanto do mais pobre quanto do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é palavra vã. É a caridade do verdadeiro espírita, como do verdadeiro cristão, aquela sem a qual quem diz, fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, dezembro de 1868. Primeiro, o destaque de sempre para a caridade benevolente, a caridade prática, sem o qual a caridade é palavra vã, a caridade do verdadeiro espírita. E, ora, se há verdadeiro espírita, então também há quem não seja. Quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios que dispõem de médiuns também sérios, e não a tais ou quais, com exclusão dos outros. Erasto, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Do mesmo modo, se Erasto se refere aos grupos sérios, é que existem os que não são. E na sequência, existem médiuns que não são sérios. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas só se ocupa de estudos graves e sérios, por vezes muito abstratos, e não de experiências visando excitar a curiosidade. Falamos do que se passa aos nossos olhos. Entretanto, o mesmo podemos dizer de todos os centros que se ocupam do espiritismo sob o mesmo ponto de vista. Allan Kardec, Revista Espírita de setembro de 1858. Percebeu, ouvinte? Kardec destaca estudos graves e sérios, porque há os que não são. E mais, Kardec sabia que centros não agiam da mesma forma que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E hoje em dia, hein? Todos eles agem?
A verdadeira doutrina espírita está no ensino que os espíritos deram, e os conhecimentos que esse ensino comporta são por demais profundos e extensos para serem adquiridos de qualquer modo, que não por um estudo sério e perseverante, feito no silêncio e no recolhimento, porque só dentro desta condição se pode observar um número infinito de fatos e nuances que passam despercebidos ao observador superficial e que permitem firmar opinião. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos, Introdução. Bem oportuno, hein? Porque se há o destaque para a verdadeira doutrina espírita, logo não resta dúvida de que existe alguma falsa. E outra, ele aponta um observador superficial. Então, sejamos mais criteriosos em nossas observações. Afinal, o Espiritismo é uma ciência de observação. Não esqueçais que a tática dos vossos inimigos encarnados e desencarnados é dividir-vos. Provai-lhes que perdem seu tempo na tentativa de suscitar, entre os grupos, sentimentos de inveja e rivalidades, que seriam uma apostasia da verdadeira doutrina espírita cristã. Allan Kardec, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, setembro de 1862. E mais uma vez, se há a verdadeira doutrina espírita, já sabemos, né? É também por conta disso tudo que frequentemente dizemos: espíritas, abram seus olhos. Meus amigos, isto é só um pouquinho daquilo que está disponível para todos nós nas publicações de Allan Kardec, nosso mestre, nosso chefe espírita, aquele que é definitivamente a maior autoridade em espiritismo do planeta Terra. Não há outro. O codificador do espiritismo, o homem que o organizou e nos entregou em forma de doutrina, de ciência espírita. Estudemos, portanto, Allan Kardec. Fiquemos atentos, aliás, fiquemos muito atentos. Há lobos em peles de cordeiros, nos dois lados da vida, no mundo moral e aqui. Nosso abraço de hoje vai para todas as pessoas que nos escutam da Nova Zelândia. Nos ouvem da linda capital Wellington. Estimados ouvintes, muito obrigado. KardecCast, o Espiritismo, a vida e você.